Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 1 do programa Mapa TEA TDAH. Eu sou a Tatiana Perecim, sou psicóloga, autista, criadora da metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA e TDAH. Hoje nós vamos conversar sobre o cérebro atípico. Vamos entender as suas diferenças e como elas impactam capacidades, habilidades e, principalmente, o que dessas diferenças precisam ser levadas em conta na psicoterapia desses adultos. Bom, o começo dessa história é de que o cérebro autista ou TDAH, esse cérebro que a gente chama de cérebro atípico, ele tem várias diferenças em relação ao cérebro neurotípico. Ele tem diferenças anatômicas, diferenças funcionais, diferenças estruturais e etc. Para a nossa conversa aqui de hoje, nós vamos nos concentrar nas mais importantes delas, que são: o cérebro atípico, ele tem mais sinapses do que o cérebro neurotípico. E isso acontece porque durante o processo das podas neurais, para as pessoas autistas, essas podas acontecem de maneira reduzida. Bom, para a gente entender o que é que tudo isso quer dizer, né? Então, começo de conversa, o que são podas neurais? As podas neurais são processos que acontecem durante o neurodesenvolvimento. Então, a gente nasce, bebezinho nasceu, a gente nasce com um monte de neurônios lá, e esses neurônios estão conectados entre si por várias sinapses, mas isso está jogado lá de forma bem aleatória, porque o ser humano é um tipo de animal que ele nasce sem ter nenhum comportamento pré-programado, a natureza não sabe o que esse ser humano vai precisar aprender. Durante o processo de desenvolvimento, porém, conforme o bebezinho vai aprendendo alguma habilidade nova, de tempos em tempos, o cérebro faz o que a gente chama de podas neurais, que é, ele faz uma limpa nas sinapses que não estão sendo utilizadas. Essa limpa faz com que as sinapses que estão sendo utilizadas recebam os impulsos nervosos de maneira muito mais direcionada. O que a gente observa durante o processo de desenvolvimento da criança é que, nessas ocasiões onde acontecem as podas neurais, a criança tem um aumento na sua capacidade de ganhar novas habilidades. Então, eu estou aprendendo alguma coisa, por exemplo, estou aprendendo a falar, estou ali falando algumas sílabas, juntando algumas sílabas. Quando acontece uma poda neural, esse processo fica potencializado e a criança tem um avanço no controle dessa habilidade, na fluência dela nessa habilidade. E as podas vão acontecendo durante diversos momentos ao longo do desenvolvimento da criança, desde que ela nasce até ali o finalzinho da adolescência, comecinho da vida adulta. São essas podas que propiciam que a gente aprenda repertórios e fique fluentes neles com mais facilidade. Nos autistas, como essas podas acontecem de maneira reduzida, então o cérebro do autista até se livra de algumas sinapses que não estão sendo utilizadas, mas não de todas. Vai sempre sobrando algumas sinapses a mais a cada poda neural. Isso vai resultar, então, primeiro de tudo, nesse cérebro que tem mais sinapses, esse cérebro que, para fazer as mesmas coisas, então, ele vai ligar mais neurônios, ele tem mais conexão interna, né? Essas sinapses a mais, algumas vezes, propiciam que os autistas tenham capacidades que os neurotípicos não têm, e isso é muito particular de cada autista. Por quê? Porque essa diferença nas podas neurais, ela não é específica, não é que o neurotípico poda de um jeito e o autista poda de outro. Os neurotípicos, todos eles podam mais ou menos as mesmas sinapses, mas nos autistas, essas podas a menos, elas são mais ou menos aleatórias. Então, em cada autista, vai ter sobrado sinapses a mais em lugares específicos diferentes do outro autista, o que vai fazer com que alguns autistas tenham algumas capacidades que os neurotípicos não têm, mas não são homogêneas entre si. Então, cada autista vai ter as suas
particularidades ali, né? Então, retomando, as podas neurais a menos são uma parte da explicação de por que as pessoas autistas têm atrasos no neurodesenvolvimento. Então, tem algumas habilidades que as pessoas neurotípicas vão dominar mais rápido do que as pessoas autistas, basicamente porque nas pessoas neurotípicas as podas neurais acontecem de maneira mais completa. Isso é uma parte da explicação de por que alguns autistas têm atrasos no desenvolvimento da linguagem, alguns autistas têm atrasos no desenvolvimento da coordenação motora, alguns autistas têm atraso no desenvolvimento das habilidades de sociabilidade, na aquisição de habilidades linguísticas avançadas, como domínio de ironia, sarcasmo, outras formas mais sutis de linguagem, né, e etc. Então, uma parte da explicação das diferenças, no final das contas, quando você chega lá aos 20 e poucos anos e você tem um autista adulto, né? Por que tem algumas habilidades que todo neurotípico tem e ele ainda está atrasado na aquisição? Porque as podas neurais aconteceram de maneira incompleta. Por outro lado, por que esse autista consegue fazer algumas coisas, às vezes até com muito mais facilidade que os neurotípicos, consegue fazer coisas que não é comum que as pessoas façam com tanta facilidade? Porque às vezes ele deu a sorte de algumas dessas sinapses a mais que sobraram ali, são sinapses que acabaram sendo muito úteis para essa habilidade específica. Porém, para o ponto de vista da psicoterapia, além de entender por que as podas neurais acarretam atrasos no processo de neurodesenvolvimento, e isso vai exigir suplementação de estimulação para que esse desenvolvimento possa se completar, duas outras coisas que são muito importantes da gente levar em conta a respeito desse cérebro são, número 1, o cérebro autista, ele é um cérebro mais monotarefa. Por que disso? O cérebro neurotípico, como ele sofre bastante podas neurais, o cérebro que resulta é um cérebro com núcleos de neurônios que cuidam de uma coisa, um outro grupo de neurônio aqui que cuida de outra coisa, um outro grupo de neurônio aqui que cuida de outra coisa, e esses grupos de neurônios conseguem funcionar de maneira independente. Então, o cérebro do neurotípico pode estar usando esses neurônios aqui para resolver uma questão e, ao mesmo tempo, esses outros neurônios aqui para perceber uma outra coisa e, ao mesmo tempo, esses neurônios aqui para cuidar de uma terceira coisa, tudo isso em paralelo, sem prejuízo dessas habilidades. No caso do autista, como esse cérebro é muito mais interconectado, então, quando ele vai fazer a primeira coisa aqui, esse núcleo de neurônios não funciona de maneira tão independente, ele está conectado com todos os outros, e ele vai recrutar neurônios dessas outras partes para fazer essa mesma tarefa. E aí, se o cérebro do autista está tentando fazer essa tarefa, está recrutando neurônio do cérebro todo, a hora que ele tenta fazer uma outra coisa, esses outros neurônios já estão ocupados, porque eles já estão envolvidos nessa tarefa aqui. Sendo assim, quanto mais autista a pessoa, mais monotarefa esse cérebro, né? Ao ponto de que alguns autistas mais severos que nos comunicam a respeito, por exemplo, da sua percepção de mundo, eles vão dizer: olha, eu chego no lugar e a primeira coisa que eu vejo é amarelo. O cérebro inteiro dele só está registrando amarelo. Aí, num segundo momento, retângulo amarelo. Aí, num terceiro momento, retângulo amarelo com uma coisa preta no meio. E aí, lá no quarto, quinto, sexto momento, ele entendeu que aquilo é uma porta amarela com uma fechadura preta, né? Então, essas percepções de cor, de forma, de relação de um objeto com outro, etc., elas vão acontecendo de maneira muito, muito linear, sempre uma completamente só essa tarefa, depois só a próxima, e para ele conseguir formar uma imagem completa do que está acontecendo ali, ele vai levar um tempo maior do que o tempo que o neurotípico leva. Isso é um relato que está no livro do Tim Shen, que é um autista
grau 2, quase 3, da Austrália, e ele tem um livro escrito em conjunto com a mãe dele que se chama Back from the Brink. Tem esse relato que é muito interessante. Tem muita coisa boa nesse livro. A segunda coisa, então, então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar. O cérebro autista, ele é monotarefa, ele vai ter incapacidade de fazer processamentos simultâneos e ele vai precisar de um certo tempo para terminar de processar uma tarefa que um cérebro neurotípico processaria de imediato, porque no fundo ele está fazendo várias coisas em paralelo. Essa é a questão número 1. A questão número 2 é que para o cérebro trabalhar, cada neurônio que está ali ativo trabalhando, ele está gastando glicose. E o tecido nervoso é, de longe, o tecido do nosso corpo inteiro que mais gasta glicose para funcionar. Então, a gente tem alguns dados sobre o cérebro dos neurotípicos que dizem para a gente que o cérebro do neurotípico é um órgão que pesa 2% do peso do corpo, mas ele consome 20% das calorias que a gente gasta durante o dia. Isso é uma ordem de grandeza a mais, é 10 vezes mais consumo de glicose do que o segundo colocado, que é o músculo, né? Então, se eu tenho 100 gramas de cérebro trabalhando ou 100 gramas de músculo trabalhando, 100 gramas de cérebro vai gastar 10 vezes mais glicose para funcionar do que 100 gramas de músculo. Isso no caso dos neurotípicos, que estão com eles conseguem, às vezes, recrutar só um pequeno grupo de neurônios para fazer alguma coisa. No caso do autista, como esse cérebro é muito mais interconectado, e para qualquer coisa que ele vai fazer, ele recruta neurônios em várias áreas, ele vai recrutar muito mais neurônio para cumprir qualquer tarefa, esse gasto energético, ele é ainda maior. Então, número 1, se eu coloco na minha conta aqui, para qualquer coisa que eu vou fazer, esse cérebro vai gastar muito mais tempo, vai passar muito mais tempo funcionando. E, porque ele recruta neurônio de todas as áreas, ele vai passar muito mais tempo funcionando com muito mais neurônio ligado, o que significa gastando muito mais glicose, a ponto de que pode acontecer de ou eu não ter tempo hábil para processar tudo o que está acontecendo em tempo real, ou eu não ter glicose disponível para processar tudo o que está acontecendo, sem cair a minha glicose sanguínea e eu ficar sem conseguir funcionar, né? Se você coloca essas duas coisas juntas, a gente percebe rapidamente por que é que o cérebro do autista tem tanta facilidade de entrar em sobrecarga. Sobrecarga é o quê? É uma situação onde a demanda de processamento desse cérebro, ela superou o tempo disponível para o processamento ou superou a quantidade de glicose disponível, seja lá por uma razão ou pela outra. O fato é que esse cérebro não deu conta da tarefa e está trabalhando a mais, está trabalhando em sobrecarga. Quando a gente considera, então, né, a importância das podas neurais diminuídas, que levam a um cérebro que é mais interconectado, que tem mais sinapses do que outros cérebros, que pode até conseguir fazer coisas diferentes, interessantes por conta dessas sinapses, mas que, ao mesmo tempo, sofre com essa forma de funcionar, que é uma tarefa de cada vez e que é com gasto energético muito maior, a gente começa, então, a entender que, no que se refere às diferenças entre o modo de funcionamento dos autistas e o modo de funcionamento dos neurotípicos, nós vamos ter duas grandes áreas. A área número 1 é a área de tudo aquilo que está relacionado a essas características desse cérebro, essas características estruturais, fisiológicas, anatômicas que são diferentes. No que se refere a esse tipo de coisa, a única forma que a gente vai ter de ajudar essas pessoas é ajudá-las a identificar as questões da vida dela que estão relacionadas com essa diferença, entender que para essas diferenças a gente não tem como oferecer uma mudança, então não tem como entrar lá e cortar as sinapses do cérebro da pessoa, né? Então ela vai ter que aprender a lidar e a manejar todas as características que ela vai ter que estão diretamente relacionadas com essa estrutura desse cérebro que é diferente do cérebro dos neurotípicos. E, em segundo lugar,
Se eu estou trabalhando com um autista em psicoterapia, a segunda coisa que eu preciso conseguir fazer é identificar quais são as outras coisas que não dependem exatamente da estrutura, da anatomia desse cérebro, mas dependem de processos de aprendizado que ficaram atrapalhados por conta das diferenças nas podas neurais, e para essas características eu preciso oferecer estimulação suplementar para que o autista possa completar o desenvolvimento dessas habilidades. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de situações que estão relacionadas com a primeira questão, ou seja, as diferenças anatômicas funcionais desse cérebro, coisas que a gente não vai ter como transformar no repertório desse autista, e que o autista vai precisar aprender a lidar e manejar essas coisas, e depois eu vou dar para vocês alguns exemplos do outro campo, do campo das habilidades, cujo aprendizado ficou atrapalhado pela diferença nas podas neurais, que são questões que podem ser, esse desenvolvimento pode se completar a partir de estimulação suplementar. Então, vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, das questões sensoriais do autista, então, diferenças na maneira como os autistas percebem os estímulos recebidos pelos seus 5 sentidos e a maneira como o cérebro desse autista processa essas diferenças. Então, quando eu tenho um autista que tem, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva, e aí ele tem reações a barulhos, ele fica desorientado, ele fica assustado, irritado, ele tem alterações emocionais, ele tem, por exemplo, reações que a gente chama de sinestesia, que é quando a estimulação de um sentido causa produtos em outro. Então, uma pessoa que, quando ela ouve um som, ela enxerga formas, ou então, quando ela vê um nome, ela sente cheiros. Eu já tive clientes que, quando eles estavam estudando uma planilha com números, eles enxergavam formas e cores, como se fosse um relevo. Eu já tive clientes que, quando eles sentem um sabor, eles enxergam uma forma. Eu já tive cliente que, quando ouve um barulho, sente arder a pele. Enfim, todos esses tipos de reações cruzadas, aonde com a estimulação de um dos sentidos eu tenho experiências sensoriais nos outros, ou que aquele sentido que está estimulado, ele é estimulado e a pessoa reage de uma maneira que é incomum, todas essas questões estão diretamente relacionadas ao fato de que o cérebro dessa pessoa tem ligações que os cérebros das outras pessoas não têm. Os centros de processamento sensorial do cérebro dela estão ligados, então, efetivamente, por exemplo, pega esse caso da cliente que, quando ela ouve um barulho, ela sente arder a pele. O centro auditivo no cérebro dela está ligado, fisicamente ligado através de sinapses, ao centro de processamento sensorial do tato. E aí, quando um estímulo é recebido em uma área, ele produz a ativação de neurônios em outra área que a gente percebe como uma sensação de ardor na pele, por exemplo. Então, essas diferenças, elas são constitucionais, elas estão diretamente relacionadas à maneira como esse cérebro tem lá os fiozinhos ligados lá dentro, e são coisas que a gente não vai ter como transformar, a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças. Lidar com essas diferenças pode significar, por exemplo, no caso da pessoa que tem sensações ruins, ardor na pele ou susto, pode significar eu tentar me esquivar ou tentar diminuir a intensidade desses estímulos que me perturbam, mas também, algumas vezes, pode significar aprender a tirar partido dessas informações a mais que você tem. Pessoas que têm cruzamentos de sensações sensoriais, assim, o cérebro dela está usando mais neurônios do que o das pessoas normais para processar aquele estímulo, e ela pode acabar sendo capaz de perceber ou de entender coisas a mais por conta disso. Um exemplo são pessoas que enxergam formas, por exemplo, quando elas sentem sabores. Elas conseguem descobrir a receita de como aquilo foi feito, porque depois elas vão testando aquela receita com diferentes ingredientes e vão vendo como é que aquelas formas vão se transformando até chegar na forma que ela queria. Então, assim, ela não usa só a
capacidade de processamento da área de paladar para conseguir descobrir a receita. Tem neurônios na área visual que estão também envolvidos nessa tarefa e que conseguem também dizer se esse sabor é igual ou diferente do outro. Isso é muito interessante, né? Isso, então, são questões que estão relacionadas ao campo número 1, aquele que está diretamente relacionado com a maneira como esse cérebro está ligado lá dentro e que a gente não tem como mudar, a gente só tem como entender e manejar. Por outro lado, quando eu estou falando de dificuldades com linguagem, do tipo dificuldade de entender ironia, sarcasmo, dificuldade de identificar mentira, ou dificuldade de entender quando que é correto ou conveniente utilizar, dar uma informação que não seja verdadeira, a dificuldade de entender regras de funcionamento social e de entender relações de hierarquia, aquela dificuldade que os autistas têm às vezes numa conversa em grupo, de saber quando é a vez dele de falar, tudo isso são questões que estão relacionadas não à maneira como esse cérebro está ligado, mas sim ao desenvolvimento de habilidades, repertório de leitura do ambiente, de entendimento do contexto, que ficou prejudicado durante o processo de desenvolvimento, por questão de diferenças, né, nessas maneiras como as podas neurais aconteceram, essas menores podas neurais dificultam a aquisição de fluência nessas habilidades, e esse tipo de coisa pode ser treinado, né? Então, assim, da mesma maneira que um neurotípico, ele recebe estímulos do mundo que demandam essa habilidade, e com isso o cérebro vai testando de um jeito, testando de outro, e aprende. O cérebro do autista, ele é capaz de fazer a mesma coisa, só que ele não tem aquele empurrãozinho das podas neurais. Por falta desse empurrãozinho, ele vai precisar de mais estímulo, mais direcionamento do que o cérebro do neurotípico. Mas esse estímulo suplementar, esse direcionamento suplementar, o exercício da prática dessas habilidades até que a gente possa ganhar fluência, são coisas que podem e devem ser feitas no processo de psicoterapia. Então, nesses assuntos que dependem de aprendizado, a psicoterapia pode e deve ajudar os autistas a completar o processo desse desenvolvimento até ele chegar num nível de desempenho, num nível de fluência dessas habilidades que seja suficiente para lidar com as demandas do dia a dia. Da mesma maneira, muitos autistas são o que a gente chama de alexitímicos, que é um nome que a gente dá para pessoas que têm dificuldade de reconhecer as suas próprias emoções e nomear, ou reconhecer as emoções dos outros, saber nomear emoções e saber manejar, saber o que fazer com elas, né? Então, sei lá, percebi que eu estou com raiva, tá, mas e agora, o que eu faço com isso, né? Todas essas habilidades de identificação de sentimentos, de nomeação, ou seja, uma habilidade verbal de nomear reações emocionais, e a habilidade de manejo emocional, ou seja, de saber ler a situação e saber o que é que eu faço com cada sentimento desse, quando eu me sinto assim, o que é que eu posso fazer, quando eu me sinto assado, o que é que eu posso fazer, o que é que essa emoção me diz sobre o contexto que eu estou vivendo, tudo isso, que seria, né, tratamento da alexithymia, são habilidades que podem ser desenvolvidas, que nos autistas ficam prejudicadas por conta da diferença nas podas neurais, mas que, novamente, são coisas que dentro do processo de psicoterapia a gente consegue oferecer estimulação suplementar, direcionamento, prática para a aquisição dessas habilidades e para o desenvolvimento de fluência nelas, né? Então, é por conta disso, aqui a gente está, gente, essa aula é um super resumo, né? Mas, muito rapidamente, essa explicação, ela é a razão pela qual a gente diz que um psicoterapeuta não pode atender pessoas autistas se ele não conhece essas diferenças, se ele não conhece esse funcionamento desse cérebro, dessas diferenças que o neurotípico tem para o autista, né? Quais são diferenças que o autista vai ter que aprender a manejar, quais são diferenças que o autista pode terminar o desenvolvimento desse repertório, que ele não vai ter que lidar com isso de uma maneira diferente do neurotípico, mas se a gente não tem esse
essa compreensão das características desse cérebro, a gente não consegue saber onde é que a gente está, né? Cada repertório desse que a gente está tentando desenvolver, em qual desses campos ele está e como é que a gente lida com eles. Para quem ficou intrigado, ficou curioso, gostaria de saber mais sobre essas questões das diferenças entre o cérebro autista e o cérebro neurotípico, eu recomendo para vocês a leitura do livro O Cérebro Autista, Pensando através do Espectro, da Temple Grandin, que é um livro onde ela faz uma coletânea de tudo que se sabe, mais ou menos até o momento, a respeito dessas características do cérebro autista e desse funcionamento, e é um livro escrito numa linguagem muito acessível, então se você ficou curioso e já quer começar agora a ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto, recomendo que você comece por ali. Ou para quem se interessou tanto que gostaria de trabalhar atendendo esse tipo de paciente, gostaria de estar por dentro de tudo isso para ser capaz de atender autistas adultos no consultório e fazer um trabalho que realmente traga um ganho significativo de qualidade de vida para essas pessoas, a capacitação MAPA, que é a capacitação na metodologia de atendimento psicoterápico a adultos autistas e TDAH, ela vai abrir uma nova turma loguinho. Sugiro que vocês me sigam nas redes, né, e acompanhem principalmente o meu Instagram, porque por lá eu costumo dar todas as informações a respeito de quando que a turma vai abrir, como é que tem que fazer para se inscrever e etc. Pessoal, então por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês sentiram que esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa nova com ele, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que possam estar interessadas nesse assunto e me sigam nas redes para mais informações como essas. Um beijo!